Oi, meus amores! Tudo bem por aí? Galera, mais uma aulinha gravada essa semana e hoje vamos falar de um sujeito diferente. O último sujeito, que é esse daqui, ó, oração sem sujeito. Tia, como assim oração sem sujeito? Não tem sujeito na oração? Não vou encontrar nada? Nada! Não tem sujeito nessa oração. Mas antes, deixa eu falar. A gente já tinha visto todos esses. Já vimos o sujeito simples, vimos o sujeito composto, o sujeito desinicial e o indeterminado. Mas você sabe, né? Ó, o que eu vou fazer agora? Você sabe que eu vou retomar, né? Mas vou retomar só dois. Hoje falaremos o sujeito desinicial. Vamos retomar um pouquinho, vamos relembrar esse tipo de sujeito, hein? Seguinte, sujeito desinicial, como o nome mesmo já diz, desinicial, ele não vai aparecer, mas você vai conseguir achar através da desinência do verbo. Veja o exemplo. Fiquei feliz com as novidades. Cadê o verbo? Fiquei. Quem ficou feliz com as novidades? Eu fiquei. A partir da desinência ei, eu consigo saber que é o pronome na primeira pessoa do singular. Isso mesmo. Ou seja, galera, o sujeito desinicial não está escrito, mas a gente consegue saber pela desinência do verbo? Conseguimos. Agora vamos relembrar o sujeito indeterminado. Como eu falei para vocês, indeterminado, oposto de determinado, de escrito. Aqui você não vai encontrar o sujeito. E às vezes a intenção é deixar mesmo escondido. A intenção não é mostrar o sujeito. Olha o exemplo. Ficaram felizes com as novidades. Quem ficou? Quem ficou feliz com essas novidades? O verbo está na terceira pessoa do plural. E aí a gente tinha combinado, tinha até dado essa dica para vocês, que quando o verbo está na terceira pessoa do plural, eu não consigo saber quem é esse sujeito. Não sei quem ficou feliz. Sobre quem se fala na oração? Sei lá. Então, para ser um sujeito indeterminado, a dica, verbo tem que estar na terceira pessoa do plural e não pode ter nenhum indício na frase, nada que eu perceba qual é o sujeito. E no nosso exemplo, não tem nenhum indício, por isso que é sujeito indeterminado. Agora, estamos nos aproximando da oração sem sujeito. Galera, não tem como a gente falar de oração sem sujeito sem a gente trabalhar com o verbo impessoal. Tia, o que é o verbo impessoal? Pelo nome. Verbo impessoal é aquele verbo que não se refere a uma pessoa do discurso, não se refere a uma pessoa específica. Quando aparecer esse tipo de verbo impessoal, não admite sujeito. Tia, como assim? Vamos analisar numa tirinha, num contexto, assim fica mais fácil. Então a gente tem dois momentos. No primeiro quadrinho, a gente está na cidade. E na cidade, a mãe fala assim para os filhos: corre para dentro, crianças, que aí vem chuva. Já na roça, ó como é que é diferente. Corre, turma, que aí vem água. Vamos analisar agora as orações e eu vou te mostrar como é que aparece a oração sem sujeito. Primeiro, no primeiro quadrinho, a mãe fala assim, ó, vem chuva. Na expressão empregada pela personagem, qual é o sujeito? A gente já tinha conversado que para saber o sujeito é só perguntar para o verbo. Quem vem? Resposta é chuva. Então, chuva é o sujeito simples. Então, aqui nesse caso, nós temos um sujeito. A chuva, sujeito simples. Vem aí, é o predicado. Tudo bem, até agora esse exemplo super tranquilo. Mas se a gente mudar um pouquinho, se a gente colocar um verbo impessoal, olha como é que fica diferente. Vai chover. Galera, e agora? Eu tirei essa frase aí. Vai chover. Cadê o sujeito? Tia, não tem como achar o sujeito, não. Não tem mesmo, não. Galera, chover é um verbo impessoal. É um verbo que não admite um sujeito. Assim, a gente classifica o vai chover, essa locução verbal, como uma oração sem sujeito. A gente tem a presença de um verbo impessoal, isso é, ele não se refere a nenhum sujeito. Essa é a característica
da oração sem sujeito. Galera, não é como sujeito determinado, você não vai encontrar pela desinência do verbo, não é parecido com sujeito indeterminado, você não tem verbo na terceira pessoa do plural com nenhum indício de sujeito. Agora aqui, oração sem sujeito, não tem sujeito nenhum. Ó, resumindo, o que é essa oração sem sujeito, tia? Ah, eu coloquei que pode ser chamado também de sujeito inexistente. A gramática aceita as duas nomenclaturas. Fechou? É aquela em que a declaração expressa pelo predicado não é atribuída a nenhum ser. Não tem nenhum núcleo como um substantivo, uma palavra substantivada, um pronome ou um numeral. Aqui não conseguimos encontrar o sujeito, mas galera, tudo gira em torno de um verbo impessoal. Então, os verbos impessoais, como não tem sujeito, são sempre usados na terceira pessoa do singular. Gente, coloquei singular aqui grandão. Ó, deixa eu te falar. Pausa o vídeo e anota essa informação que é super importante. Os verbos impessoais, eles não possuem sujeito, que é a característica da oração sem sujeito. E os verbos, então, você vai encontrar na terceira pessoa do singular, porque se for plural, vai ser o sujeito indeterminado. Vou te mostrar duas regrinhas que pode aparecer a oração sem sujeito. Se liga na primeira. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. A gente não consegue achar o sujeito não, galera. É o verbo chover, nevar, trovejar, anoitecer, tem vários outros. Olha um exemplo. Trovejou o dia inteiro. Eu já marquei o verbo para você. Trovejou. Qual é o sujeito mesmo? Tem não. É um verbo impessoal, o verbo trovejar, o verbo trovejou. Não consigo saber. Como é uma oração sem sujeito, eu sei porque tem um verbo impessoal que indica o quê? Fenômeno da natureza. Então, se liga. Tem mais uma, hein? São duas. A outra regrinha é o seguinte, o verbo haver no sentido de existir. Como assim, tia? Você vai encontrar o verbo haver, mas ele vai ter o sentido de existir. Se liga no exemplo. Havia alunos por toda a escola. Cadê o verbo? Havia. Mas, nesse caso, está escrito o verbo havia, só que é no sentido de existiam, porque são alunos no plural. Então, existiam alunos por toda a escola. É no sentido de existir. Então, aqui também não tem sujeito. É oração sem sujeito. Ó, e aí? Entendeu? Ficou fácil? Galera, seguinte. Essas duas regrinhas você precisa anotar no seu caderno. Espero que você tenha parado o vídeo mesmo, pausado e tenha anotado. Então, seguinte. Vamos fazer exercício? Olha o que eu coloquei aí pra vocês. Vamos juntar a teoria com a prática? A teoria que eu te ensinei agora. Vamos praticar um pouquinho com outros exercícios? Coisa rápida, hein? Indique e classifique o sujeito das orações a seguir. Vamos lá, junto comigo. Na noite de ontem, capturaram o fugitivo. Tia, por onde que eu começo mesmo? Eu te ensinei que é pelo verbo. Eu encontrei o verbo, capturaram. A gente pergunta pro verbo, quem que capturou? Tia, não dá pra saber. Top, não dá pra saber mesmo não. O verbo tá na terceira pessoa do plural. Então, massa. A gente já tem uma resposta, quer ver? Sujeito indeterminado. Se você tinha marcado essa, ó, parabéns. O verbo na terceira pessoa do plural, não sei quem realizou essa ação. E a intenção foi deixar mesmo no ar. Alguém capturou, não sei quem foi. Vamos para a próxima. Há ótimas palestras educacionais na escola. Cadê o verbo? Ah, opa, a tia acabou de dizer isso. Quando tiver o verbo haver no sentido de existir, o que nós temos? Oi? Oração sem sujeito. Muito bem. A gente pode colocar o verbo existir para a gente ter uma noção de como ficaria a frase. Existiam ótimas, ou então existem ótimas palestras educacionais na escola. Existem, né? Porque o A tá no plural. Então, assim, oração sem sujeito é isso. Calma que tem mais um exemplo aí. Vamos analisar essa? No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Cadê o verbo? Passei? Top. Pergunta pro verbo.
Quem passou? Quem passou pelo parque da cidade? Eu, tia. Eu passei. Mas deixa eu te falar, tem o eu aí? Não. Então ele tá escondido, mas a gente sabe pela desinência do verbo. Ah, então você já sabe a resposta. É o desinencial. Tá acertando? Parabéns. Vamos para a última? Durante a madrugada, ventava muito. Cadê o verbo? Ventava? Ótimo. Deixa eu te falar. Ventava indica o quê? Fenômeno da natureza. Tia, então fechou. Eu já entendi essa oração sem sujeito. Sabe por quê? Porque quando tem o verbo haver no sentido de existir e quando a gente tem um verbo com fenômeno da natureza. Aqui a gente não consegue saber quem é o sujeito. Durante a madrugada, tempo. Ventava, fenômeno da natureza. Muito, advérbio de intensidade. Cadê o sujeito? Tem não, tia. Não tem mesmo não. Por isso que é oração sem sujeito. Então a gente pode falar de sujeito inexistente. Galera, é isso. Beijo! Até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, me pergunta no Hangout. Fechou? Beijos!